Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elisha, eu sou a professora de ciências do Áurea, que entrei agora esse ano, para ficar com vocês durante todo esse ano, tá bom? Eu gostaria muito de estar presencialmente, mas não é possível por conta da pandemia do coronavírus. É muito importante a gente manter o isolamento nesse momento, para que a gente possa frear a propagação desse vírus e todas as mortes que vêm acontecendo. E esse mês a gente vai conversar sobre um tema muito importante para todos nós, todas nós, que é o tema da saúde. O que é saúde e como manter a saúde em dia, tá, pessoal? Um tema muito atual, muito importante. Essa aula vai ser acompanhada junto com o livro didático de vocês. Para quem ainda não tem, vai lá na escola pegar, porque já está disponível. A gente vai entrar então na unidade 1, saúde, o que é e como manter. Está na página 12. Então, para vocês acompanharem essa aula, eu quero que vocês abram o livro, leiam a página 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Essa aula vai até a página 19, tá bom? A gente vai falar mais especificamente sobre vírus na próxima aula, que é a partir da página 20. Então essa aula vai da 12 até a 19, tá bom, pessoal? E aí vocês vão acompanhando junto com o livro didático. Aí vocês que decidem como vocês querem fazer. Você vai ler o primeiro livro e depois assistir essa aula, ou assistir essa aula enquanto vocês leem o livro. Aí vocês vão pausando a aula para ler os capítulos do livro, tá? E no finalzinho vai ter uma atividade para vocês fazerem no caderno de vocês, tirar uma foto e me mandar pelo WhatsApp. Então vamos lá. O que é saúde? A saúde, gente, ela envolve muitas coisas. Ela envolve tudo aquilo que a gente é em termos de corpo, de biologia, e tudo aquilo que compõe a nossa cultura, aquilo que a gente é enquanto seres humanos, o que a gente gosta de fazer, o que a gente não gosta, as nossas emoções, sentir raiva, sentir medo, sentir angústia, se sentir inteligente, ter dúvidas, tudo isso faz parte da nossa saúde, né? Que a gente vai dividir em 3 partes para ficar um pouquinho didático. A saúde física tem a ver com o nosso corpo mesmo. Se a gente sente dor, se a gente tem mal-estar, febre, tudo isso tem a ver com a saúde física. Já o bem-estar emocional, pessoal, tem a ver com emoções especificamente. Então, eu vou perguntar para vocês. Vocês já sentiram raiva, medo, angústia? Vocês já sentiram ansiedade? Porque isso se relaciona com o bem-estar físico. Porque às vezes a gente sente medo e começa a tremer, suar. Quem nunca já sentiu, assim, por exemplo, medo de algum animal, medo de algum cachorro que estava na rua que você pensou que fosse te morder, ou às vezes você estava numa situação em que você ficou estressado e começou a suar frio e sentir tremedeira no corpo. Tudo isso ela é relacionado, né? O bem-estar emocional se relaciona com o bem-estar físico, por isso que tem essa setinha aqui, um apontando para o outro. E o bem-estar social e ambiental. O que é isso? O bem-estar social é a gente estar bem com a sociedade, ou seja, com os nossos amigos, amigas, com nossa mãe, com nosso pai, com nossa tia, irmão, irmã, com o pessoal da escola, por exemplo, da igreja, não sei onde vocês costumam frequentar, mas a gente precisa estar bem com as pessoas à nossa volta, porque se a gente tá mal, tá ruim, tá triste, isso afeta o nosso bem-estar físico e emocional. Tudo está relacionado. Então, saúde não é só, eu não tô doente, então eu tô bem, tô saudável. Não. Saúde não é só ter ou não ter doença. Saúde também é a gente estar bem conosco mesmos, consigo mesmo, e com as pessoas à nossa volta, com a nossa família, com os nossos amigos. Enfim, tudo isso é bem-estar
Tudo isso é saúde. Aqui eu coloquei um textinho, né? A saúde se relaciona com tudo o que somos, tudo e todos que estão à nossa volta. Saúde significa não ter doença, e mais do que isso, saúde é bem-estar consigo mesmo, psicologicamente, saber lidar com as emoções, por exemplo, medo, angústia, euforia, felicidade. Estar bem com as pessoas à nossa volta, famílias, amigos. E a saúde envolve todo o lugar onde a gente vive, né? Se a gente tem comida na mesa, se a gente pode ter oportunidade de visitar um médico ou uma médica, ter uma boa alimentação, entre outros fatores que a gente vai discutir aqui na aula. E aí vamos falar um pouquinho sobre a saúde do nosso corpo. E aí lembrando para vocês irem acompanhando lá no livro, tá? Aqui tem um pouquinho da historinha nas primeiras páginas, que é para vocês lerem um pouquinho da história da saúde e de alguns cientistas que foram importantes para a gente ter conhecimento sobre doenças. E aí, como o nosso corpo se mantém saudável? Bom, existe uma barreira natural que o nosso corpo tem, que é isso aqui, ó. A nossa pele é uma barreira natural contra micro-organismos invasores, como vírus, bactérias, fungos, que a gente não consegue ver a olho nu. A gente não consegue ver onde tem. Mas a gente sabe que a sujeira pode conter vírus e bactérias, né? Por isso que é muito importante a gente sempre manter hábitos de higiene, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E aí, então, a nossa pele, a nossa maior barreira física que existe. As mucosas também, a nossa boca, o nosso olho. A nossa boca tem a saliva. A saliva protege nosso corpo. A própria saliva já tem substâncias que matam bactérias, fungos e outros micro-organismos. Isso é muito importante a gente saber. O nosso olho também. A lágrima, o que é a lágrima? É uma substância que protege o nosso corpo contra invasores. Portanto, pele e mucosas são barreiras inatas, ou seja, naturais. A gente nasce com isso. A gente nasce com pele, com olho, com boca, com saliva, com lágrima. Isso protege o nosso corpo. Passando um avião, gente. Um barulhão, né? E aí, o próximo tópico do livro, na página 16, e aí eu quero que vocês façam uma pausa para começar a ler, tá? Essa unidade. Então, como eu falei, a pele é a nossa barreira física inata, que está representado aqui. Tá vendo? Isso aqui é a parte superficial da pele. Aqui é um pouquinho a parte mais interna. Esse monte de pontinho aqui são células que estão juntinhas para formar mais uma barreira. Olha quanta barreira a gente tem. Tem células aqui em cima, células aqui embaixo. E aí o nosso corpo também tem outras células que são azulzinhas aqui, que são os leucócitos. Quando entra um fungo, uma bactéria no nosso corpo, essas células vão lá correndo para defender a gente, matar esses fungos, essas bactérias. É o que a gente chama de defesa do sistema imunológico. E aí, esse sistema imunológico, ele vai defender a gente, então, contra qualquer tipo de substância que for injetada por... Vou aumentar aqui um pouquinho Por exemplo, picada de abelha, se você tem alergia a formiga, a qualquer outro tipo de inseto. Grão de pólen, por exemplo, que nunca cheirou uma flor e espirrou logo em seguida. Isso é uma tentativa do nosso corpo de impedir que aquilo entre e cause algum dano. Poeira, quando a gente está varrendo a casa e aí começa a espirrar sem parar. Isso é o nosso corpo tentando proteger a gente contra esses invasores. E vírus, que é microscópico também, né, como o coronavírus, que a gente está tentando se proteger agora. Bactérias de vários tipos. Tudo isso é muito pequenininho, microscópico, a gente não consegue ver. A gente só consegue ver com a ajuda de um microscópio, que é um aparelho eletrônico. E aí a gente consegue dar um zoom de 1 milhão de vezes. Tudo isso é muito, muito, muito pequenininho, a gente não consegue ver. Mas o nosso corpo consegue detectar e combater. Tudo isso aqui a gente chama de antígeno. Ou seja, antígeno é qualquer substância, bactéria, micro-organismo, vírus,
que entra no nosso corpo e o nosso corpo vai procurar combater. O que são os anticorpos, então, gente? Anticorpos são substâncias que o nosso corpo produz para combater os antígenos. Então, naturalmente, o nosso corpo vai detectar, nossas células vão detectar, opa, peraí, tem uma bactéria aqui. Aí vai matar essa bactéria e vai produzir um anticorpo contra essa bactéria. Aí na próxima vez que essa bactéria infectar o nosso corpo, já vai ter células específicas para matar essa bactéria, seja vírus, fungo, o que for. É uma defesa natural, anticorpos. E aí como é que funciona esse nosso sistema? É assim, ó. Tem uma célula que vai pegar a bactéria ou o vírus, está representado por esse bonequinho aqui, ó, antígeno. Pode ser bactéria, pode ser um fungo, pode ser uma substância que a gente tem alergia. E essa célula vai matar, vai neutralizar esse antígeno e vai apresentar para uma outra célula de defesa, que é o linfócito. Esse linfócito vai, então, produzir um anticorpo específico contra esse antígeno. Então, por exemplo, peguei uma gripe. Minhas células vão lá e vão atacar o vírus da gripe. Ao mesmo tempo, elas vão começar a produzir um anticorpo contra essa gripe. E na próxima vez que eu pegar a gripe, essa doença não vai ser mais tão forte, eu não vou ficar tão doente. Ou às vezes eu nem vou ficar doente, porque o meu corpo vai produzir anticorpos. Então, essa é a importância do nosso sistema imunológico. A gente pega uma doença uma vez, fica doente. E depois, na segunda vez que a gente pegar, a gente não vai ficar doente. Ou vai sentir sintomas muito leves. Então, a importância do nosso sistema imunológico é proteger o nosso corpo contra invasores e não nos deixar doentes. Gente, ó, isso tá na página 17. Deem uma pausa para vocês irem lá assistir. Desculpa. Deem uma pausa aqui no vídeo para vocês irem no livro ler o capítulo que tá na página 17, o tópico. Tá? O tópico da página 17. Isso leva muitos dias para acontecer. Muitos dias. Tudo isso que eu tô falando para vocês é bem simplificado, mas demora algumas semanas para acontecer. Aí aqui eu trouxe um resuminho do que são vacinas, que é a tentativa de manipular no laboratório aquilo que o nosso corpo já faz naturalmente. Então, o que acontece? Os cientistas lá no laboratório vão pegar esse micro-organismo, vão neutralizar ele, deixar ele ou morto mesmo, ou bem fraquinho, bem fraquinho. E aí eles vão vai ficar numa substânciazinha, tipo uma água, um soro. E aí vai ser injetado em animais, geralmente em ratos, tá? Camundongos, para fazer o teste. Se o ratinho ficar doente, não deu certo. Se o ratinho ficar de boas, vivo, tranquilamente, a vacina deu certo. Tá? Por quê? Quando a gente toma a vacina, a gente não deve ficar doente. Porque é um vírus enfraquecido ou uma bactéria morta. Então, não é para causar doença. É pra gente ter como produzir anticorpos. Então, nossas células vão lá, vão pegar esse vírus ou essa bactéria que está morta, vão apresentar para outra célula para produzir anticorpo. Então, é para ser bem tranquilo, tá, gente? Vacina é para ser bem tranquila mesmo. E aqui trouxe um textinho bem resumido. Tá na página 18 para vocês lerem. Então, dê uma pausa para vocês lerem esse resumo e lerem o livro na página 18 também, que tem um textinho bem legal sobre vacinas. E aí, depois que testou nos animais, os cientistas vão avaliar os resultados e vão fazer os testes em seres humanos, que é o que está acontecendo agora com a vacina do coronavírus, e a gente já tem vacinas que podem ser aplicadas em seres humanos. Ou seja, a vacina do coronavírus é o vírus bem fraquinho, mortinho. E aí injeta na gente. A gente não vai desenvolver a doença, mas vai desenvolver anticorpos contra o coronavírus. Aí quando a gente pegar mesmo o vírus vivo,
o nosso corpo já vai ter produzido anticorpos contra aquele vírus. Então nem vai dar tempo da gente ficar doente. Não vai dar tempo, porque o nosso corpo vai combater na hora. Não vai demorar semanas. Então, vacinas são partes pequenas ou inteiras do antígeno, vírus ou bactéria, enfraquecidas. Portanto, não causam a doença, induzem o corpo a produzir anticorpos, que é a nossa resposta primária. Então, quando o corpo entrar em contato com um micro-organismo, já terá anticorpos e células especializadas em combater esse micro-organismo invasor. E aí, gente, eu pergunto pra vocês, qual é a importância da higiene e hábitos saudáveis? Se a gente está falando de vírus, bactérias e fungos, qual é a melhor forma de prevenir essas doenças ou esses micro-organismos? Primeiramente, sabão e água. É o básico do básico. Sempre lavar as mãos. Aí aqui a gente tem uma figurinha para ajudar vocês. Como lavar as mãos primeiro, pegar água e sabão nas mãos. E aí sempre lavar a palma das mãos, os dedos, os polegares, e aí um por um, assim, um dedo de cada vez. Da mão inteira, gente, ó. Os 10 dedos, assim, tá vendo? Aqui, assim, em cima, o nosso pulso. Enxaguar bem. E também lavar os nossos alimentos, muito importante. Sempre procurar comer frutas, verduras, sabe por quê, gente? Muitas frutas, muitas verduras, legumes possuem substâncias que neutralizam, matam naturalmente fungos, bactérias, vírus. Então, já existe uma forma de proteção natural, que é a parte da alimentação, beber muita água, 2 litros de água por dia, mesmo que você não esteja com sede, e praticar exercícios. Ai, professora, se eu fizer isso, eu nunca vou ficar doente? Calma, não é assim. A gente vai prevenir a doença. Mas, muitas vezes, não é o suficiente. Então, a gente tem o nosso sistema imunológico, que vai nos proteger naturalmente também, tá? Então, a gente lava as mãos, come fruta, verdura, pratica exercício, e a gente vai ter nosso sistema imunológico para nos proteger, e mais as vacinas produzidas em laboratório pelos cientistas. Olha quanta coisa legal para a gente se proteger, né? Mas enquanto as vacinas não estão disponíveis, a gente fica em casa se protegendo da forma que dá. Usando máscara, lavando as mãos a todo momento, álcool em gel, evitando aglomeração. É assim que a gente se protege do coronavírus. E na próxima aula, a gente vai falar como a gente se protege de outras doenças. E vamos falar mais ainda do coronavírus também, tá bom, gente? Então, essa foi a primeira aula, bem rapidinha. E eu espero que vocês tenham gostado. Depois vocês mandam lá no WhatsApp assim, professora, gostei da aula. Ai, professora, não gostei, achei ruim. Pode falar à vontade, tá bom? Não se sintam com vergonha, me falem como que foi a aula. Porque se tiver alguma coisa que ficou ruim, eu vou poder melhorar para a próxima aula. Então eu preciso muito que vocês me digam se vocês gostaram. Dê um like no vídeo, se não gostou, um like. Mas eu espero que vocês tenham gostado, então dê bastante like. E comentem, professora, gostei da aula. Professora, tenho tal dúvida. Pode mandar no WhatsApp as dúvidas, que eu vou responder prontamente para vocês, tá? E não se esqueçam da atividade. Responda no seu caderno. Deixa eu ver. Ai, tô tampando aqui, peraí. Responda no seu caderno e manda foto. Mas tem que ser legível, tá, gente? Eu tenho que conseguir ler pela foto, porque eu não tô aí com vocês. Como que eu vou saber, né? Não tem como eu pegar o caderno e ler. Então, tira a foto legível, olha pra foto, tem que dar pra ler o que vocês escreveram a partir da foto. Manda pra mim no meu WhatsApp, no privado, até o dia 25, até semana que vem, hein? Não se esqueçam. Essas são as atividades, né? O que é saúde? Explica pra mim o que é saúde, como vocês entenderam, da forma que vocês entenderam, tá? Não existe certo nem errado. Coloca da forma que vocês entenderam pra eu ver como é que vocês estão compreendendo. A importância das vacinas pro nosso corpo. Quero que vocês expliquem pra mim qual é a importância das vacinas.
Lembra que a gente tem várias defesas, né? A pele, a gente tem as mucosas, a gente tem o sistema imunológico, a gente tem como se proteger lavando as mãos, hábitos saudáveis, exercícios, as vacinas. E aí, qual é a importância dessas vacinas, tá bom? E por que ela demora para ser produzida? Por que demora tanto? E por último, qual é a importância de manter hábitos saudáveis, tá bom, gente? Essa foi a primeira aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.